Olá, pessoal. Estamos de volta com a aula de literatura. Vamos ressaltar hoje a relação do realismo, porém, antes de chegar aí no realismo por si, estou fazendo uma análise com vocês, uma retomada das escolas literárias que nós tivemos. Como que nós podemos compreender isso e fazer diversas análises? Para chegar, nós paramos no bloco passado sobre o arcadismo, que era a relação da vida simples, buscando uma vida, algo o pastoril, que era a relação do campo. Vamos agora para o romantismo. O romantismo, ele traz características, né? Nós temos características de Portugal, temos características no Brasil. E como isso é colocado? Poxa vida, Bruna, como que o romantismo se desenvolve aí? Como que ele vai ser colocado? Vou explicar para vocês. Teve uma oposição ao clássico, dando vazão ao sentimento. Então, neste período, a relação da valorização da mulher pelo sentimento, pelo que ela é muito visto. Tomar cuidado aí com outras escolas literárias, por isso eu acho muito importante a gente pegar e colocar diversas características. A oposição ao clássico, sem a exigência de poemas de forma fixa ou métrica, ou seja, aqui o autor, lembra no classicismo? Lembram disso? Quando o Camões deixava tudo metrificado, procurava colocar as rimas exatas, agora no romantismo nós não temos isso. Teve essa quebra. Os autores buscavam encontrar uma valorização do simples, da mulher, buscavam valorizar o campo, valorizar o sentimento, a valorização do indivíduo, que passa a ser o centro das atenções. Então, o que eu sinto, o que eu penso? Eu vou colocar isso no texto? Sim, os autores colocavam muito. Esse sentimentalismo, o subjetivismo e o egocentrismo, o que seria isso? É subjetivo, não tem explicação. Entra aí desde o amor, quando Platão faz o banquete, um livro, o Banquete de Platão, tem uma parte da história, quando ele vai falar das diversas formas de amor. Como que era colocado isso? Né? Platão explicava que não existe só um amor entre homem e mulher, tem o amor entre mãe e filho, irmão e irmã, pode ter o amor entre homem com homem, mulher com mulher, respeitando as diversas vertentes, certo? Como que isso era valorizado? Há diversas questões. Então, diversos filósofos conversaram e mencionaram. Nossa, mas existe diferentes formas de amor. E hoje em dia nós percebemos, até em filmes, podemos ver que hoje a princesa não acorda mais com o beijo do príncipe encantado. Ela pode acordar com um beijo que é o amor de irmã, pode acordar com um beijo que é o amor da madrinha, né, um amor de uma pessoa que está muito próxima. Não precisa exatamente ser do homem, do príncipe encantado. Subjetivo é que eu não consigo explicar, não é algo objetivo, é aquilo pronto, é aquilo claro. Dá para compreender? E o egocentrismo é quando a pessoa pensa só nela. Eu tenho o meu sentimento, eu vou ressaltar o que eu tenho pelaquela mulher. Nesse período do romantismo, nesse caso foi em Portugal. Mencionei com vocês também sobre a questão indianista. Quando chegamos no Brasil, a relação do sentimento, de um índio se apaixonar por um português, como os portugueses tentaram trazer isso para o Brasil, essa relação de sentimento. A exaltação da nação e da natureza, então vem desde o quinhentismo, ficaram encantados com isso, a canção lá que tem a canção do exílio, Gonçalves Dias falava, minha terra tem palmeiras onde cantam os sabiás, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, é uma relação de Portugal com o Brasil. Ele chega ao Brasil e fala, minha terra tem palmeiras onde cantam os sabiás, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, porque lá seria Portugal, que ele está encantado com a relação dos animais, das plantas e tudo mais. A valorização do passado histórico, o medievalismo e o historicismo, tentando entender desde aquela época medieval como isso era visto. Antes de eu chegar no realismo, eu quero fazer uma relação com vocês, quando é mencionado também sobre a questão da Revolução Industrial. A Revolução Industrial é colocada para nós em questão como um marco histórico e é visto que, através da razão, o homem, os filósofos começam, né, nesses períodos, só vou voltar aqui um minutinho com vocês, só vou voltar aqui na minha reta. Quando eu mencionei com vocês e coloquei esta reta, então a partir do século XVIII, que começa lá no Barroco, e ele segue para o arcadismo, nós já começamos a ter uma relação do iluminismo. Deixa eu só voltar aqui os slides com vocês. Essa relação do iluminismo, o que seria? Né? O movimento das luzes.
Ah, mas seria luzes de lâmpadas? Seria luzes no sentido de tirar as pessoas da escuridão, no sentido de refletir sobre, buscar nos livros, buscar nos textos, tentar retratar isso de uma maneira que eu possa atrair a atenção do outro e começar a raciocinar. E aí que vem o período da razão, né? Desde as escolas literárias que eu venho mostrando para vocês. No romantismo também foi colocado isso. Eles entram, o romantismo em Portugal, o romantismo no Brasil vem uma relação muito forte indianista, uma relação urbana e uma relação rural. A relação do homem no campo, como o homem consegue lidar na cidade, quais são os sentimentos que ele tem na cidade, quais são os sentimentos que ele tem no campo, ele vive melhor, como ele sobrevive a isso. Então, essas escolas literárias, eu costumo falar que são separadas por séculos, mas elas andam muito juntas, e eu preciso compreender isso. Ah, o autor, vamos supor, se eu falo com vocês, essa de Queiroz, que período ele viveu? Hoje nós vamos compreender como foi essa de Queiroz. Como que eu vou compreender quem trabalhou em alguma obra indianista? Como que eu vou poder colocar isso? Tudo depende do texto, como eu vou ler, como eu vou compreender. Então, isso nos ajuda muito. Chegando no romantismo, eu vou entrar no realismo, que é o tema da aula de hoje. O que nós podemos compreender sobre o realismo? Aí tem diversas características. O realismo traz para a gente muitas coisas que, para mim, é visto como da atualidade. E eu coloquei desde a ementa lá para vocês a relação o novo século das luzes. Bruna mexe com a Revolução Industrial? Sim, sem dúvidas. E eu deixei para explicar mais ainda neste período. Por quê? O que seria um novo século das luzes? Já existia no passado o iluminismo. E por que um novo século? Por que é mencionado isso? Há uma relação mais abrupta e mais forte da razão. E como que é colocado? Na segunda metade do século XIX, com o efeito da Revolução Industrial, a velha nobreza e o clero começam a sofrer abalos estruturais que mudariam o curso da história e, por conseguinte, da arte. Dá para perceber, então, que tem uma relação da escrita, tem uma relação da arte, depois foi para a música, tudo anda muito junto. Quando eu falo de realismo, eu não posso me esquecer de alguns tópicos que foram muito importantes. Quais foram esses? O evolucionismo, o positivismo, o socialismo, o determinismo e o pessimismo. Poxa, eu já ouvi falar alguns desses tópicos, mas como que eu menciono isso? Como que eu vou tentar explicar para o outro? Uma dos nossos pontos fracos é que nós sabemos o nome, nós tentamos saber como funciona, só que chega na hora a gente tem uma dúvida de tentar entender aquele período, ou se cai numa prova, como que eu vou explicar essa questão da evolução, o positivismo, é positivo, tá ótimo, já sei mais ou menos sobre. Socialismo é uma questão social, não existe rico e pobre, todos vivem iguais, já sei a relação. Determinismo já vem da palavra determinar. Pessimismo é uma pessoa que pensa em algo tudo ruim, não pensa em nada positivo. Cuidado, tomem cuidado com essa interpretação, porque muitas das vezes vem um texto, vem uma obra, vem um conceito, e aquele autor tenta ressaltar isso, uma música, qualquer outra situação, e nós não conseguimos ir mais a fundo. As provas pedem uma relação entre a época, as provas, há questionários que é colocado sobre isso, e nós não conseguimos ressaltar. Então, o evolucionismo, ele vem desde a parte desenvolvida de diversos cientistas, mas o primeiro que eu vou falar aqui para vocês é sobre Charles Albert Darwin, né? Então, o Darwin aparece nessa questão da evolução. Então, que período surgiu Darwin? As pessoas pensam já na principal obra dele, né, que foi o livro A Origem das Espécies. Ah, Bruna, consigo, me lembro. A professora lá de biologia mencionou algumas coisas sobre isso. Consegui. O que mais? O que a gente sabe sobre isso? Como que a gente vai ressaltar? Muitas vezes, eu já vi alunos colocarem, mexeu com a parte de animais, mexeu com uma evolução dos animais, ponto, fim, acabou. Será que é isso mesmo? Será que se a gente aprofundar um pouco mais, não dá para compreender? E o que eu trago a vocês sobre o evolucionismo é uma relação de alterações sofridas por diversas espécies, vividas ao longo do tempo. Então, essa relação de mutação, ou seja, desde um animal que obtinha uma forma e depois de diversos anos teve as mutações, tiveram vários filhotes, formas diferentes, ou como era desde a época jurássica até agora. Como que a gente consegue compreender isso?
Charles Darwin procurou ressaltar, escreveu lá nos livros das espécies, como isso era colocado. Entretanto, para Darwin, evoluir é mudar biologicamente e não necessariamente tornar melhor. Há uma mudança, não precisa ser a melhor. A partir do momento que evoluiu alguma coisa, ele já considera e colocou no livro como algo que mudou. E essas mudanças ocorrem de uma forma que existia na adaptação nas espécies ao meio ambiente em que elas viviam. Então é importante a gente compreender, só para ressaltar aí, Charles Darwin, que é esse aqui, que eu coloco na imagem para vocês. Ele nasceu na Inglaterra, no período de 1809 e faleceu em 1882, e veio mostrar aí para a sociedade, quando eu falo 1809, 18 mais 1, século XIX, período do realismo. Então dá para a gente compreender nisto, mas qual que é a relação que o meu professor às vezes põe na prova, ou cai no vestibular, colocar 1809, morreu em 1882, o que adianta? Eu preciso decorar? Não, não precisa decorar, mas se cai numa prova e se é colocado entre parênteses o período que ele viveu, e se a gente lembra das escolas literárias, isso nos ajuda e é algo de suma importância. Porque eu, sabendo calcular os séculos, né? Então, 18 mais 1, século XIX, eu já sabendo as características do século XIX, isso vai me ajudar demais. Eu já vou conseguir compreender, eu vou conseguir encontrar o que o autor, né, pôde ressaltar ao longo daquele período, o que ele passou, o que teve no século XIX, qual foi a valorização das coisas no século XIX. Então, preste atenção que isso é muito importante. Charles Darwin, então, nasceu na Inglaterra, buscou trazer essa teoria das espécies, e eu tenho também para vocês uma relação aqui voltando ao positivismo. O que seria o positivismo? Peguei também a imagem aqui para vocês de algo positivismo, que é o contexto da Europa, lá no século XIX, que impulsionou a busca pelo conhecimento, e isso resultou no surgimento do positivismo e da sociologia. Temos aí no colégio, no ensino médio, filosofia, sociologia, como eu tenho que compreender a questão social, o que a minha sociedade passa, como que eu compreendo o que as pessoas, o tempo sofreu. E o positivismo, ele traz para nós o seguinte, ele vinha como uma corrente teórica, né, de diversos filósofos, ainda mais o francês, Auguste Comte, e ele trazia, nasceu em 1798 e faleceu em 1857, e ele defendia uma regra que era vista como o progresso social, a disciplina e a ordem. Como que ele tentava mostrar isso na relação de disciplina e ordem? Ele mostrava que, a partir deste momento, eu precisava mostrar, no Brasil, veio uma relação mais de militarismo. Então, seja, a ordem, eu tinha que manter aquela postura, eu tinha que mostrar que a questão política era praticada desde a Primeira Guerra Mundial, como era visto, da Primeira República, era visto que, desculpa, quando eu falei Primeira Guerra Mundial, era Primeira República, quando era mencionado esta relação, quais eram as regras a serem seguidas? Por que é o positivismo? E traz pela questão de relações políticas, como que as pessoas poderiam compreender sobre isso, né? Desde uma questão trazida pelos militares, quando o presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, buscou como que o ser humano deveria se portar. E aí que começa a relação da sociologia. Como que a sociedade vai se portar com aquilo? Como que eu vou refletir sobre aquilo? Poxa, Bruna, isso é muito subjetivo, sem dúvidas. Estudamos algumas características do subjetivismo. Como nós compreendemos? Né? Tentamos buscar resquícios para isso, mas exatamente ser objetivo, nós temos dificuldades, porque são problemas que a sociedade passa, o que é permeado. Tudo bem? Vamos fazer uma pausa, tomar uma água e um café e já estamos de volta.